Pai, obrigado por esse tempo e pedimos que o Senhor abençoe o Fernando. Obrigado pela presença dele entre nós e pedimos que o Senhor abençoe ele de maneira que ele possa nos orientar com a tua palavra por meio da exposição e aplicação da Escritura. Nos dirige e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Em função do nosso tempo estar sendo bem reduzido, eu sei que eu vou deixar na mão o responsável pelas projeções aqui, porque aquilo que a gente vai combinar, eu vou ter que tirar bastante coisa aqui do meio. O projeto da igreja, ainda que comunicado pelo Senhor Jesus, que iria implantá-la, fundá-la, muito obrigado. Conforme Paulo descreve em Efésios, é um mistério que antes dos séculos Deus imaginou enviar Cristo, salvar judeus e gentios, e desses dois formar uma instituição que é a igreja, que é uma nova sociedade, que tem a tarefa de adorar a Deus, tem a tarefa de levar essa mensagem para frente, a tarefa de comunicar até a anjos e demônios a grandeza do projeto de Deus, da glória de Deus, da graça de Deus. Agora, vamos pensar. Quais são as possibilidades de nós cumprirmos esse projeto? Vamos considerar um pouquinho quais são as possibilidades de vocês cumprirem esse papel. Eu quero dizer para vocês, como igreja, que tem que ser parte fundamental da vida de vocês para que vocês cumpram com o propósito que Deus tem para vocês. A sua oração por essa igreja. Agora, nós vivemos em tempos em que existe gente mandando em Deus, determinando para Deus o que tem que pedir. Outras pessoas estão comunicando uma suposta intimidade com Deus. Outras pessoas têm medo de se aproximar de Deus. O fato é que os filhos de Deus têm acesso a Deus. E têm a promessa de serem recebidos conforme seu amor e sua extrema bondade. Mas o que pedir? Em João capítulo 14, diz assim: tudo quanto pedires em meu nome, eu vou conceder, mas isso aí não é um cheque em branco. Quando você lê Tiago, por sua vez, ele diz: vocês pedem e não recebem, porque vocês têm e oram com motivos errados. Eu quero passar para vocês, nessa noite, rapidamente, 4 focos que vocês devem ter na oração. Talvez você não consiga decorar, mas eu gostaria de, pelo menos, colocar na sua mente a ideia de se concentrar na sua oração. Em Efésios capítulo 3, versículo 16 a 19, e eu quero apresentar 4 focos de oração. Por quê? Porque se a sua oração e qualquer oração que estiver alinhada com a vontade de Deus, vai focar esses aspectos apresentados aqui. Quais são esses aspectos? O primeiro foco que vocês têm que ter, é orar por fortalecimento pessoal. O que é isso? Veja o que diz no versículo 16. Eu oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. Ele está orando para que nós tenhamos poder. O que é isso? Eu acho que o mundo evangélico padece por pedir equivocadamente poder. Eu não sei exatamente o que minha netinha de 4 anos tinha na cabeça, quando 2 semanas atrás ela virou para mim e falou assim: vovô, quando Jesus era criança, ele tinha poder para fazer qualquer coisa? Eu acho que ela estava querendo um pouco disso.
E o mundo evangélico brinca com isso, querendo poder. E Paulo ora. Mas é muito curioso as palavras que ele usa para orar. É Deus com poder vai nos fortalecer. Mas a ideia é que existem duas palavras gregas e o que ele vai passar para nós é uma capacitação. Nós não tínhamos e não somos por nós mesmos capazes de fazer o que Deus tem para nós. E aí ele está orando aqui objetivamente: Senhor, torna-nos capazes. Dar poder aqui, ser fortalecido por Deus, é ser tornado capaz de fazer alguma coisa. E esse fortalecimento, essa capacitação, veja, conforme ele mesmo diz no versículo de 16, ele diz: Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. É o Espírito de Deus que tem que atuar em nós e nos dar essa capacidade. E veja mais, ainda focalizo aqui, ó. Ele os fortaleça no íntimo. Poucas semanas atrás eu estava num grupo de estudo bíblico com não cristãos. E uma mulher que já deve ter alguma experiência com cristãos, ela fez a seguinte pergunta: por que é que quando a gente ora para ser mais paciente, para que as coisas vão bem, a Deus coloca, por exemplo, ela mencionou o caso ali dela, era a minha sogra. Né? A oração dela era uma oração que visava o seguinte: já que eu estou orando, por que Deus não muda as coisas à minha volta? Mas Paulo, quando está orando, ele não está pedindo para mudar as coisas à volta dele, ele está pedindo para mudar as coisas dentro dele. Dentro deles. Então vejam, o primeiro foco que vocês têm que orar é orar para que Deus lhes dê a capacidade vinda pelo Espírito Santo que transforma, que age no seu coração, no seu íntimo. Esquece a ideia de ficar rico, ficar com saúde. A questão aqui é que Deus tem que mexer no seu íntimo. Segundo foco. Olha o que ele diz no versículo 17, eu quero chamar aqui de habitação de Cristo. Veja, oro para que com suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Paulo ora aqui para que Cristo habite nos corações. Não foi nenhuma pergunta feita nesse sentido, quando se falou do Espírito aqui, mas pelos versículos 13 e 14 do capítulo 1 de Efésios, nós já sabemos que o Espírito nos foi concedido, ele é nosso selo, é nosso penhor, nós já temos o Espírito, mas o que ele quer dizer? Que a gente tem que orar para habitar. Todos nós estamos nessa sala aqui, nesse ambiente, por cerca, talvez, quem chegou aqui para cuidar de som, deve estar já aqui há umas 4 horas. Quem veio para esse programa, por volta de 1h30, 2 horas. E mais 2 horas, provavelmente, ninguém vai estar aqui. Sabe por quê? Isso aqui não é o nosso lugar. Nós estamos de passagem aqui. Nós estamos visitando aqui. Ninguém aqui habita aqui. Quando nós recebemos a Cristo, Ele veio em nós. Mas é normal a gente deixar Cristo limitado em alguns lugares. É como aquela visita que entra na sua casa e você não estava esperando, você olha, não repara não, coloca ela na sala, fica aí. Mas Cristo não veio para ficar na sala, Ele não é visita. E a oração por habitação aqui não é para que Ele venha morar, é para que você abra as portas dos diversos cômodos e fale para o Senhor: a casa é tua. Então a oração
aqui é uma oração que nos dá força, capacidade de, no nosso íntimo, a gente abrir todas as áreas da nossa vida. Fala, mora aqui. Decide onde o Senhor quer as coisas. Muda o que o Senhor quiser. A visita não pode fazer isso. Mas dentro do projeto que Deus tem para nós como igreja, está em primeiro lugar, efetivamente, que vocês tenham capacidade, e não é capacidade de fazer alguma coisa lá fora, não. É capacidade de abrir os seus espaços para que Cristo ocupe, de fato, na vida dessa igreja, todos esses espaços como dono, não como visita. E mais, terceiro foco. Vejam, aqui no versículo 17 mesmo, ele diz assim: para que vocês, arraigados, alicerçados em amor, ele quer que as raízes de vocês, a base de vocês, seja marcada por amor. Agora, observe o que ele diz no versículo 18: que possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Olha o que ele diz no versículo 19: e conhecer o amor de Cristo. Primeiro, eu entendo aqui que essa largura, profundidade, comprimento, altura, está falando do amor de Deus, mas não é necessariamente, e acho que não é o caso, do amor de Deus por nós, mas é o amor de Deus manifesto entre nós. E é chave aqui a gente entender que ele ora para que a gente, como ele diz no versículo 18, compreenda. E no versículo 19, ele diz conheçam. São duas palavras gregas diferentes. A primeira palavra significa você entender intelectualmente. Porque os padrões desse amor fogem aos padrões normais. Eu já ouvi várias vezes de pessoas que estão chegando a Cristo, e tão logo chegam a Cristo, estão extremamente desejosas de se livrar do seu marido, se livrar da sua esposa. Essas pessoas ainda não entendem o amor de Deus. Poucos anos atrás, uma senhora chegou para mim e falou: Fernando, preciso conversar com você. Eu me converti. Mas eu de fato não consigo lembrar o tempo exato, mas alguma coisa dentro dessa grandeza. Faz 15 anos que eu não falo com meu irmão. Ela precisa compreender o que é o amor de Deus. Compreender o que significa em termos práticos perdoar alguém que fez alguma coisa que justificou por 15 anos não se falar. Vocês vão viver como igreja e vão perceber suas diferenças, seus pecados. Isso vai ter desgaste. Vocês precisam de entender o amor de Deus, como ele se manifesta em termos de perdão, de tolerância, de paciência, de dar suporte. E aí, quando ele diz, no versículo seguinte, quando ele diz no 19, e conhecer o amor de Cristo, a palavra aqui não é mais intelectual, não. É conhecimento experimental. É você falar não do que você leu, mas do que você experimentou. Meu pai, quando ele ganhou, ele já é falecido, quando ele ganhou... Quando ele teve a primeira TV a cabo, um dia eu perguntei para ele: e aí, pai, como é que está com a TV a cabo? Ele falou assim: não aguento mais ver leão. Isso tem uns 20 anos. Acho que se ele estivesse vivo hoje e perguntasse para ele sobre TV a cabo, ele dizia assim: não aguento mais ver gente cozinhando. É gente cozinhando demais. Você já tentou fazer alguma receita dessas? Sabe, tem receitas que se você souber ela decorada intelectualmente e for tentar fazer, não significa que consiga. Tem uma senhora na igreja, as más línguas falam dela o seguinte: ela tem uma receita de bolo fantástica. Se você quiser a receita, ela te dá, mas você não consegue fazer.
Você não tem experiência. E o pulo do gato ela não conta. Você pode entender a importância do amor, mas experimentar esse amor. Ah, meus irmãos, olha, ele foca no fortalecimento que vem de Deus. E quando ele foca, ele enfatiza aqui a ideia da focalização, da capacitação que vem de Deus. Essa capacitação é para você abrir espaço para que Cristo ocupe e more na sua vida, na vida da igreja. Mas como? Como é que isso vai se manifestar? Isso vai se manifestar com a igreja entendendo o que é amor e colocando ele em prática. Isso me leva ao quarto e último foco. É o foco dos cheios da plenitude de Deus. Veja o que ele diz no versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O objetivo da capacitação que ele pede para que Cristo habite em nós e que a gente entenda e conheça esse amor, é para que a plenitude de Cristo habite e esteja em nós. Mas como é isso? Quando Salomão consagrou seu templo, ele disse: nem os céus dos céus podem te conter. Quanto mais essa casa. Já foi mencionado aqui a passagem de Colossenses, que é em Cristo que habita a plenitude da divindade. Mas como é que ela pode habitar em nós? A compreensão que eu tenho aqui é que, na medida em que nós clamamos por essa igreja, para que ela seja fortalecida e sua capacitada, a abrir espaços para que Cristo habite nela. Isso significa esse povo entender e viver o amor. Sabe o que começa a acontecer? Os valores, o caráter, o afeto desse Deus vai ocupando essa comunidade. Cheios da plenitude de Deus, não é um sopro do cosmos que me deixa num estado ou outro. Mas é quando a gente vai abrindo espaço para Deus atuar através de nós e em nós, a nossa vida ser marcada de amor um pelo outro. Quando a gente faz isso, os valores, os princípios, o caráter, o amor de Deus aparecem no meio da comunidade. Você pode orar por um som novo. Você pode orar pela compra de um terreno. Mas veja, Paulo não pensou nisso. Nós sabemos, o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso. Você ouviu ele orar? Oh, ajuda aí, o colchão aqui é ruim, o banho é frio. Ele não orou por isso. Ele não orou por ele. Ele orou por aquele povo daquela igreja. E eu queria imprimir no coração de vocês o desejo de tempos em tempos voltar em Efésios capítulo 3, versículo 16 a 19. E orar por vocês assim. Que vocês sejam fortalecidos por Deus, isso é capacitados. Capacitados o quê? A abrir os espaços da vida dessa igreja e dos membros dessa igreja, para que Deus more nela, não seja uma visita. E desse jeito, vocês entendam a grandeza desse amor. Vocês vivenciem esse amor. Quando alcançarem isso,
vocês vão estar cheios da plenitude de Deus. Vocês só vão ser o que vocês têm que ser, se cada um de vocês estiver orando por essa igreja. Que estejam orando assim, baseado em Efésios capítulo 3, versículos 16 a 19. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer por esse tempo com meus irmãos em que a gente pode olhar para a Tua Palavra e aprender um pouquinho da Tua Palavra e aprendemos a orar de acordo com a Tua Palavra. Ó Senhor bondoso, gracioso Deus, ser com os meus irmãos aqui, fortaleça-os. Isso é, dá-lhes capacidade. Capacidade, Senhor, de abrir os espaços das suas vidas como indivíduos, como comunidade, para que o Senhor realmente habite sem restrições, com toda a liberdade. Coloca a casa em ordem conforme o teu gosto. Ó Senhor, eu oro para que nisso eles possam crescer no entendimento desse tão grande amor e possam experimentar e conhecer com autoridade a vivência desse amor e possam manifestar toda a tua plenitude através dos seus atos, das suas atitudes em amor pelos irmãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.